Senhora e senhores deputados, vamos então começar? Muito bem. Vamos então dar início aos nossos trabalhos nesta audiência à ANTRAL, Associação Nacional dos Transportes Rodoviários e Automóveis Ligeiros. Temos connosco o Sr. Vogal José Domingos, o Sr. Vogal, ou a Sra. Vogal Filipa Silva e o Sr. Secretário-Geral Abel Marques, a quem dou naturalmente as boas-vindas e é um gosto recebê-los na nossa Comissão Parlamentar. Queria informar que temos neste momento em sala representados os grupos parlamentares do PSD, a Sra. Deputada Patrícia Dantas, o grupo parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo e o grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. E, eventualmente, no decurso da nossa audiência, poder-se-ão juntar mais alguns grupos parlamentares e, se assim for, também naturalmente com o direito do uso da palavra. Que significa que os senhores terão 10 minutos para uma intervenção inicial e depois cabem 3 minutos a cada grupo parlamentar para perguntas que queiram colocar e para observações que entendam fazer. Os senhores terão mais 10 minutos para responder às questões que forem colocadas pelos grupos parlamentares. Dito isto, vamos então dar início à nossa audiência. Daria a palavra, penso que, ao senhor vogal da direção, José Domingos. José Domingos, faz favor, até 10 minutos. Muito obrigado. Agora só para informar, o tempo conta ali para ajudar. Ok, sim senhor. Na gestão, obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Em nome da direção da ANTRAL, quero agradecer o facto de nos terem recebido e é sempre um prazer estar aqui convosco. O facto de a ANTRAL ter solicitado esta audiência prende-se com um documento de autorização legislativa, se é que se pode chamar assim, eu peço desculpa se eventualmente o termo não for o mais correto, com o grupo de trabalho, um grupo de trabalho que terminou os seus trabalhos, se é que se pode chamar assim, e esse documento encontra-se aqui na Assembleia da República. Nós, em tempos, já tínhamos participado num grupo de trabalho na altura do Sr. Ministro Matos Fernandes e do Secretário de Estado José Mendes, documento esse que nós, na altura, não concordámos com o seu resultado final e não chegámos a assinar esse documento. Este grupo de trabalho agora, que tinha como mote a modernização do setor do táxi, é óbvio que não podíamos concordar com tudo, mas resolvemos assinar esse documento, mas preocupa-nos o facto de que algumas das questões que estão nesse documento e a forma com que todo o trabalho foi conduzido, há determinados itens desse documento que nos preocupam e que gostaríamos que nesta comissão fôssemos, não sei se será hoje aqui, se calhar não, mas que gostaríamos de ser ouvidos formalmente para discutir esse documento. Não sabemos exatamente qual o percurso legislativo que esse documento irá ter, e isso também era uma questão que nos preocupa, porque há determinadas situações que o setor do táxi é um setor que neste momento tem uma concorrência feroz e nesse documento estamos a ser incluídos juntamente com outros, eu não diria parceiros, mas outros players que fazem basicamente o mesmo tipo de trabalho que nós, mas que nós achamos que a legislação e aquilo que está nesse grupo de trabalho nos confunde um pouco com esses players. Sabem perfeitamente do que é que eu estou a falar dos TVDEs e, só para vos dar um exemplo, gostaria de dizer aqui que, por exemplo, nós pedimos ao IMT que nos fornecesse o número total de viaturas TVDEs neste país e o IMT não consegue responder. Portanto, logo por aí se vê alguma anarquia, passo o termo, que existe nesta situação. Os táxis estão preocupados com isso, porque nesse documento, nesse grupo de trabalho, quando se fala da modernização do setor, e nós somos perfeitamente apologistas que o setor do táxi tem que se modernizar, queremos fazer parte, como já fazemos, do setor de transportes, do serviço de transportes, porque somos considerados um transporte público, temos esse estatuto, queremos realmente modernizar-nos, mas também não queremos que nos confundam com outro tipo de transporte
Não queremos estar nesta confusão e dá-me a sensação, ou dá-nos a sensação à Antral, que realmente nesse documento existe alguma confusão. Como eu disse há pouco, não sei se será hoje aqui ou mais tarde que a Antral gostaria de discutir alguns temas que estão nesse documento e que nos preocupam. Eu passaria agora, se não se importa, e até porque, como disse, temos só os 10 minutos, passaria aqui ao Dr. Abel Marques, que é o nosso secretário-geral, para, no fundo, ajudar um pouco a esta minha introdução. Sr. faz favor. Que foram ouvidas, não sabemos efetivamente neste momento em que ponto é que está. É preocupante para nós porque quando os trabalhos desse grupo, que foi já um segundo grupo de trabalho, quando os trabalhos desse grupo, nós tratamos de matérias e para se perceber a forma como este trabalho foi desenvolvido, quando estávamos no fim dos trabalhos, fomos confrontados abruptamente com um diploma que foi publicado em Diário da República sobre tempos de trabalho no setor, publicidade e controle dos tempos de trabalho, que nem sequer foi dado a conhecer ao próprio Grupo de Trabalho. Quer dizer, o Grupo de Trabalho estava a tratar sobre as matérias do setor e das matérias mais importantes do setor, que neste momento se tem um fim à vista, era o chamado livreto individual de controle. Esse assunto foi objeto de um diploma legislativo que foi publicado, curiosamente, no dia 4 de janeiro, para entrar em vigor no dia 1 de janeiro, coisa nunca vista, mas assim foi, e nós nem sequer tivemos conhecimento. Isso é preocupante. É preocupante porque um dos grandes elementos que nós aportamos ao Grupo de Trabalho foi: estamos a trabalhar sobre o mercado. É fundamental perceber o mercado sobre o qual estamos a trabalhar para ver quais são as soluções adotadas na modernização, o que é necessário alterar no regime para que o regime se adapte ao mercado. Nunca conseguimos trabalhar sobre o mercado relevante, ou seja, o mercado relevante hoje em dia do transporte de passageiros em viaturas ligeiras não é o táxi. O táxi hoje aí na rua é entre 6 viaturas TVDE, ou 7 ou 8. Portanto, o mercado neste momento relevante é o mercado de quem faz transporte de passageiros de um ponto A para o ponto B com remuneração numa viatura ligeira. Ora, estão-nos a esconder o mercado, ou seja, é impossível legislar sobre um setor e operar no âmbito da sua modernização se não tivermos a noção de qual é o mercado. E esta informação que pedimos ao IMT para saber qual é o número de veículos de TVDE foi-nos sonegada desde outubro e foi-nos respondida hoje através de ofício a dizer: meus senhores, não levam daqui nada. Mas o próprio IMT tem um relatório do TVDE no seu site, dado coisa de 3 meses, que tem lá um quadro que diz veículos inscritos nas plataformas. É um dado que nós temos. Então, se o têm, por que é que não o fornecem? Portanto, neste contexto, é complicado percepcionar como é que este projeto vai ser trabalhado. O que nos fez pedir a reunião foi algo que nos chocou neste contexto, que nos chocou sobremaneira, que é a mesma coisa que se os senhores deputados estivessem aqui envolvidos num trabalho sobre a Assembleia da República Portuguesa e vos dessem de estudo ou de parecer um conjunto de documentos do Parlamento russo ou búlgaro. Vejam só, se nós entrarmos nos documentos que estão junto ao projeto, temos a nota técnica. E a nota técnica é, obviamente, o repositório
dos elementos que justificam esta proposta. Exatamente. E esta nota técnica tem a iniciativa, tem a apreciação de requisitos constitucionais, enquadramento jurídico, enquadramento parlamentar e tal, contributos, portanto, e define historicamente todo o trajeto. Depois tem as notas bibliográficas, mais valia não ter, porque as notas bibliográficas são 6 ou 7 manuais, 6 ou 7 manuais que só tratam do TVDE. Isto é algo inqualificável. Não há um único trabalho, não há um único texto, não há um único elemento documental que fale sobre o táxi. Mas as associações dos TVDEs são ouvidas nesta comissão. Nos trabalhos de alteração do TVDE, o táxi não é ouvido, nem sabe o que é que está a passar. Portanto, há aqui uma discriminação. Portanto, isto não vai dar bom resultado do ponto de vista do setor. Não vai dar bom resultado porque estamos a mexer numa regulamentação que se diz modernizadora quando tem estes enquadramentos. Isto é muito preocupante. E há bibliografia sobre o táxi. Há bibliografia recente da OCDE e por aí fora que faz, basta ver aqui, documentação, basta qualquer pessoa pode encontrar na net, mas sobretudo há até um trabalho onde até a Antral participou e que tem a comparação de todos os países da Europa em termos de táxi e tem os elementos fundamentais da alteração ou revisão do regime nacional do táxi português. Foi participado pela própria Antral. E, portanto, tudo isto é esquecido. E, para terminar, diríamos que, efetivamente, isto é muito preocupante e nós gostaríamos de ter a noção em que ponto é que estamos e ser ouvidos formalmente sobre o fundo do projeto, assim que seja possível, nesta comissão. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado também pelo interesse manifestado pela Antral em vir aqui expor a sua posição. Em relação a este projeto de lei, propriamente, esta proposta de lei, que é uma proposta do Governo, posso-vos dar informação, além da que já têm disponível. Isto foi uma proposta que deu entrada em fevereiro aqui na Assembleia. Neste momento ainda não tem parecer, mas segundo uma pesquisa rápida que consegui fazer agora, está previsto o agendamento para discussão na Generalidade em plenário a 26 de maio. Pelo menos é o que me parece aqui, já tem aqui alguns pareceres, além da nota técnica, sendo que ainda nos falta aqui a parte da apreciação do parecer que está aqui afeto a um colega deputado, Paulo Rios de Oliveira, que é do meu grupo parlamentar. Portanto, já percebi, também já percebi aqui a vossa posição, no âmbito também de ser, obviamente, o interesse em serem ouvidos, bem como os outros grupos parlamentares. Penso que é uma questão que, obviamente, será discutida em sede de comissão e para a qual o PSD, obviamente, concorda. Vou, no âmbito, portanto, nós também temos conhecimento PSD que está a ser desenvolvido pelo Governo, que tem essa responsabilidade. Aliás, já tem algo muito atraso na nova legislação das plataformas, dos TVDEs, uma vez que eu penso que era já em agosto de 2020, estamos em 23, agosto de 2021, que essa legislação já devia ter saído. Estamos a aguardar também que a mesma seja proposta e revista e vamos acompanhar obviamente os dois temas, porque nos parece muito relevante, se bem que reconhecemos que tanto um setor como o outro, o setor dos transportes de passageiros, evolui muito significativamente nos últimos tempos, fruto de diversas circunstâncias internas, externas, tecnológicas, da potência da alteração dos modos de consumo dos próprios clientes ou consumidores, ainda que a prestação de serviço, a deslocação, o core do serviço seja equiparável. Eles têm, efetivamente, como vocês, a Antral falou aqui há pouco, têm enquadramentos legislativos distintos. Portanto, nós vamos, à semelhança também o PSD que fez quando foi da proposta dos TVDEs
em que houve uma proposta de lei do Governo e também houve um projeto de lei do PSD, e tentar conciliar e otimizar esse processo legislativo. Vamos também, já ouvimos as vossas preocupações, já tem aqui um conjunto também de parceiros que já foram entregues na plataforma. Vamos, obviamente, até porque se isto vai a dia 26 de maio, a plenário tem que estar despachado na parte da generalidade aqui, despachado, isto é, aprovado, e todos os trâmites, a tramitação tem que ser feita no âmbito da Comissão, muito brevemente, e, portanto, era para vos dar nota que registamos as vossas preocupações, e para nós, até para nós, PSD, faz todo o sentido. Queremos vos ouvir e queremos saber em detalhe quais são as preocupações que a Antral tem. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor. Só um pequeno esclarecimento em relação à Sr. Presidente, muito obrigado e agradecer a presença dos representantes da Antral. Dizer só um pequeno esclarecimento sobre em relação à nota técnica. Eu também estou aqui há um ano, ainda não conheço todo o processo, mas sei que a nota técnica serve apenas para a avaliação da iniciativa, não tem o detalhe que vocês procuram e é feita pelos serviços para a avaliação constitucional. Mas nós temos tendência no dia-a-dia para avaliar os problemas e muitas vezes não falar tanto das soluções, e nós estamos aqui também para vos ouvir. Na ronda inicial falaram muito daquilo que são os vossos problemas, as vossas preocupações, e na ronda final gostaria de vos perguntar de forma sucinta quais são os principais problemas, mas que soluções é que vocês preconizam para melhorar o serviço dos táxis e para o negócio dos táxis também conseguir competir com a Uber. Também percebi que o Grupo de Trabalho de Apoio à Modernização do Sector do Táxi teve um documento que se focou em 3 tipologias: uma à descarbonização, de apoio até 5.000 euros, julgo que era até 5.000 euros na compra do carro elétrico, da digitalização, para melhorar as APPs para conseguir concorrer com a Uber e com a Bolt, e também da divulgação, que era campanhas de marketing e que tinham uma dotação de 50%, podem-me corrigir, depois se eu estiver errado, mediante o apoio de despesas, mediante a evidência de despesas sobre a divulgação. O importante aqui era perceber quais são as vossas principais ideias, até para que nós trabalharmos aqui os deputados, que também se preocupam com isso. Como é óbvio, é muito importante que o serviço de táxi continue a funcionar em Portugal, mais a mais porque se nós sabemos muito bem que se os táxis desaparecerem o preço da Uber vai aumentar, não é? Como é óbvio, deixa de haver concorrência, então os preços têm tendência a aumentar, por isso também vocês, como forma de regulação dos preços, são muito importantes. Outra das coisas que eu gostaria de falar até de forma pessoal, não muito pelo grupo parlamentar, é fazer-vos uma pergunta, porque é uma pergunta que eu considero pertinente. Recentemente estive em Espanha, em Barcelona, e sempre que chamava um Uber aparecia-me lá o táxi na aplicação do Uber. Não sei se vocês conhecem isso, se têm estudado, se existe alguma proposta para que quando eu chegar ali à estação de Santa Apolónia abrir a aplicação Uber e poder escolher um táxi, ou, no fundo nós escolhemos o carro que está mais próximo, o algoritmo, seja ele táxi, seja ele Uber, porque na verdade nós queremos tirar carros da estrada. Se nós colocamos milhares de Ubers na estrada e os táxis continuam parados lá, também continuam lá na estrada a ocupar espaço. O que é certo é que nós devemos diminuir o número desse tipo de transportes e que eles estejam sempre a funcionar. Não é ter parques de estacionamento completamente cheios de táxis e os Ubers a ocupar espaço. Ou seja, deve haver aqui um mix, uma conjugação entre os dois, e a procura deve ser equilibrada entre os dois. Porque, como é óbvio, nós queremos tirar carros do centro das cidades e a única forma de carros individuais, transporte individual, e queremos que as pessoas andem em transporte coletivo, e táxi, Uber, metros, comboios. Isso é que é importante, e o futuro será esse, bicicleta ou a pé e essas coisas. Na verdade, essa pergunta que vos faço, se vocês alguma vez estudaram isso, eu estou a estudar isto pela primeira vez a título individual, mas é importante saber a vossa opinião, se podemos avaliar o que é que está a ser feito noutras cidades em que esses tipos de aplicações ao mesmo tempo chamam os táxis, e perceber quais são as vossas principais ideias para resolver os problemas do setor, que percebemos que a vossa vinda cá é para nos falar dos problemas, mas também temos de ter aqui ideias para avançarmos e para melhorarmos o serviço de táxi em Portugal. Muito obrigado pela vossa presença e pronto.
Basicamente é isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Filipe Melo, até 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Filipa Silva e os Srs. José Domingos e Abel Marques em representação da Antral. Muito obrigado por terem vindo. Bem, indo diretamente ao assunto, o Chega sempre foi muito crítico das plataformas TVDE e da forma como estão a ser utilizadas. Não somos contra o serviço TVDE, é preciso dizer-se isto, até porque a concorrência é saudável e o mercado chega para todos. O que nós não podemos conceber é que os táxis sejam tratados de uma forma e os TVDE de outra. E passo a explicar. O serviço TVDE não tem que seja visível para o cliente a identificação do condutor. O táxi tem que ter. Quando tem a licença tem que ter afixado. E quando se pede um Uber, muitas vezes aparece a conduzir o carro, um Uber, TVDE, aparece a conduzir um carro alguém que não é o que está registado na plataforma. Alguém que muitas vezes não fala português. Eu posso mandar os meus filhos de Uber, quando eles disserem, para aqui que a minha escola é aqui. Não, não posso. Não posso. Portanto, há falta de regulamentação, há falta de exigência para os TVDE, em que fazem que seja o mercado gerido ad hoc, com claro prejuízo para as pessoas e para o setor. E é importante nós percebermos que o transporte de passageiros em táxi é um serviço público. É um serviço público. Portanto, o Governo tem que atuar. Eu acho inconcebível a falta de igualdade de critérios entre o táxi e o TVDE até começar nas tarifas. Eu dou um exemplo muito simples. Eu estou em Lisboa e peço um táxi para a Amadora. Concelhos distintos, um ao lado do outro. Eu vou pagar a viagem de ida e a viagem de regresso, porque não há um acordo intermunicipal em que permita que o táxi que me levou de Lisboa à Amadora regresse com outro passageiro da Amadora para Lisboa. Portanto, eu por um serviço vou pagar 2. Já com os TVDEs é diferente. O TVDE faz o serviço de Lisboa à Amadora e fica lá à espera que chegue outro passageiro e traz para Lisboa. Ou seja, a rentabilidade é muito maior. E com isto, dizer-vos que a proposta que está em cima da mesa e que vai ser discutida em finais deste mês é para que finalmente não devam ficar confinados aos concelhos de registro. E por aí é uma boa medida do Governo que, a ser implementada, tem o nosso total aval. A questão da tarifa intermunicipal, eu acho que tem que ficar definida de uma vez por todas. Portanto, dizer-vos que, só para concluir também, que a modernização do setor do táxi para nós é essencial. Há muitos táxis a circular, seriam necessários muito mais e não podemos esquecer que o Governo tem um compromisso de descarbonização com a União Europeia. E com os táxis que nós temos, infelizmente, com a frota automóvel, o parque automóvel que atualmente temos no setor do táxi, que está gasta, que tem imensos quilómetros, cada vez mais poluente, e não vejo uma medida de apoio do Governo à compra de táxis pelos empresários do setor que queiram adotar a compra de carros adaptados já a este compromisso de descarbonização. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero começar por cumprimentar os representantes da Antral, Sr. José Domingos, Sr. Dr. Almirão, Sr. Dra. Filipa Silva, e agradecer a vossa iniciativa de contactar a Assembleia da República para expor e transmitir estas preocupações. Eu diria que nós temos pouco tempo, como está visto, vamos ter de nos concentrar na questão da proposta de lei que está aí para ser debatida e para ser votada. Há um conjunto de outros temas, como a questão do apoio à modernização da frota e os prazos e essas questões. Conhecem também os nossos alertas e questionamentos ao Governo. Gostávamos, se acharem oportuno, também ter a vossa opinião sobre esse ponto de situação.
E há um aspecto que tem a ver com a questão que o doutor colocou há pouco, que é o facto de estarmos perante duas realidades supostamente paralelas, que são completamente... uma influencia a outra de forma evidente, quer na questão da procura, quer na própria questão do fator trabalho. E isso parece que continua a ser ignorado completamente pelos responsáveis políticos. O que, desde o início, nós alertámos que esse também seria um efeito da lei que viria a ser aprovada e que nós estivemos frontalmente contra. Quais são as duas situações muito preocupantes? Uma que nós já tínhamos e outra que ainda agora temos mais. Já era preocupante para nós que a proposta de lei sobre o setor do táxi fosse apresentada sob a forma de autorização legislativa, ou seja, passa aqui pelo plenário, debate na Generalidade, vota-se, segue para o Governo. Não é debatida aqui na especialidade, sendo uma autorização legislativa. Isto é preocupante porque já vimos muitas vezes este filme. Porque na Assembleia da República é possível, digamos, com o escrutínio, com o conhecimento público, com a transparência que estes processos têm, do ponto de vista do debate, é possível chamar a atenção para muitas coisas. Ora, isto vai discretamente passar para os gabinetes ministeriais e há de sair um decreto-lei. E isto é preocupante para nós. O que é que torna ainda mais preocupante isto tudo? É aquilo que os senhores nos transmitem nesta reunião. Porque se os senhores nos dissessem, o setor foi ouvido, aquilo que foi o debate no grupo de trabalho ao longo destes anos, não foram meses, foram anos de trabalho. O que foi debatido no grupo de trabalho foi tido em conta. Há aqui uma tradução. Numas coisas sim, noutras vê-se que as preocupações que os senhores colocam são evidentes. E, portanto, isto vai dar que falar, pelas piores razões. Eu admito que possa ter havido alguma necessidade de levar mais longe aqui uma abordagem sobre a questão do setor do táxi, no próprio enquadramento da Assembleia. Nós estamos perante um problema, sabem, que é, desde o princípio, foi colocado este sistema, como eu dizia há bocado, dois sistemas supostamente paralelos, em que se legalizou a concorrência desleal. Havia uma situação de ilegalidade, de concorrência desleal, que passou a estar dentro da lei. Legalizou-se o crime, digamos assim. Deixou de ser crime na lei. O problema é que estamos a debater na mesma dois setores, supostamente, os dois enquadramentos legais, como se o outro não existisse. Eu até diria, uma nota técnica que coloca os impactos do que acontece no setor das TVDEs, essas questões até podem ser bem-vindas. É preciso depois enriquecer o enquadramento, até com essa bibliografia que citaram. Agora, há aqui um problema concreto, é que nós estamos a enfrentar as consequências de uma decisão política que trouxe uma lei completamente desajustada que está em vigor. E isto, vou terminar, Sr. Presidente, e isto levanta-me uma questão, que é o número de carros licenciados nas plataformas, a oferta completamente desproporcionada. O problema aqui não é as placas de identificação, é o tarifário completamente desregulado, sem lei, em que um grupo económico pode colocar quantos carros quiser, aonde quiser, a cobrar o que quiser. Ao lado está um setor reguladíssimo. Eu até vou dizer, em aspectos que é importante que haja previsibilidade, que as pessoas saibam com o que é que podem contar. Bom, mas não é pegar ou largar com o que aparece no telefone. Está aqui este valor, pegar ou largar, aceita. Isto não é o setor de transporte de serviço público. E termino com esta questão. Nós vamos precisar que o setor do táxi tenha uma palavra a dizer na Assembleia da República. Esta reunião já foi um avanço nesse aspecto. É preciso que o setor se pronuncie, se possível, dentro do maior detalhe possível daquilo que esteja ao alcance da Assembleia, ainda assim corrigir e prevenir males maiores. Mas isto seguramente é um debate que vai continuar, porque o debate vai acontecer no plenário, supostamente dia 26, com o debate na Generalidade sobre a proposta de lei. Mas depois vai ser um decreto-lei e a gente vai ter que olhar para o resultado desse trabalho. E é importante que haja desde já o assinalar das questões concretas que levantam o alerta e preocupação por parte do setor, porque não pode haver um exercício gratuito e completamente abstrato de uma audição em que depois não se ouve nada. E ouvir de forma consequente os profissionais e os industriais, os trabalhadores do setor do táxi, vai ser indispensável. Já é indispensável. Sr. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Dou a palavra agora à Antral para, em 10 minutos, com a tolerância também que dei aos grupos parlamentares, poder responder às questões que foram colocadas e acrescentar aquilo que acharem por conveniente. Senhor Vogal, da Direção, faz favor. Muito obrigado. Aproveitando os 10 minutos e tentando fazer aqui uma súmula do que foi aqui dito, nomeadamente no que diz respeito à questão do PSD, e respondendo diretamente a cada um dos partidos, estaremos, como é óbvio, sempre disponíveis para que nos possam ouvir e fazer chegar a Vossas Excelências as nossas preocupações. No que diz respeito à questão levantada ali pelo Sr. Deputado do PS, é óbvio que a questão... Quando o Sr. Deputado diz que quer tirar carros da estrada, eu lembro que, por exemplo, em setembro de 2018, acho que foi 2018 ou 2019, nós tivemos uma semana ali na Avenida Liberdade com uma paralisação, em que nos foi prometido a questão os táxis têm contingentes. Foi-nos prometido pelo grupo parlamentar do PS que realmente essa questão iria ser revista, que iria ser colocada quando fosse a descentralização do poder, nomeadamente para as autarquias, o que até agora isso não aconteceu. O que é facto é que como eu disse há pouco, o próprio IMT não sabe quantas viaturas existem, como já foi aqui dito. Eu posso meter as viaturas que quiser, não estamos a tirar carros da estrada, antes pelo contrário. E não é preciso ir muito longe, vamos aos grandes centros urbanos, e eu chamo aqui a atenção exatamente para essa situação, é porque realmente estas plataformas só atuam nos centros urbanos, onde realmente existe serviço, e o serviço de táxi vai às aldeias mais remotas deste país. Portanto, daí sermos considerados transporte público, e muito bem, temos muito honra nisso e prazer de fazermos parte do serviço de transporte público deste país. Mas é preciso ter isto em linha de conta. É preciso perceber que realmente não se está a tirar carros da estrada, antes pelo contrário. E vem agora aí uma época de férias e os senhores têm o exemplo há um Presidente de Câmara no Algarve, por exemplo, que fica altamente preocupado quando chega ao verão, porque a cidade dele, e vou falar de Faro, é inundada com milhares de viaturas que vão para lá operar. Portanto, isto no serviço de táxi não se passa. É óbvio que, pegando agora aqui numa questão que está no documento do Grupo de Trabalho, que tem a ver com a intermunicipalidade, como disse ali o Sr. Deputado do Chega, nós concordamos com isso. O que nos preocupa é que no grupo de trabalho, no documento diz que tem que haver acordo pelas autarquias. Ora, nós sabemos perfeitamente como é que isto funciona. Nós achamos que se não houver uma intervenção firme do Governo para que isto funcione, nós achamos que não vai funcionar. Porque a autarquia de Lisboa, se calhar, tem uma determinada preocupação e depois aqui os nossos vizinhos da Amadora e do Oeiras e de Cascais têm outra, e se estas autarquias não chegarem a acordo, isto não funciona. É óbvio que tem que haver aqui uma tarifa que permita os carros deslocarem-se de um lado para o outro, e dou aqui um exemplo. Suponhamos que Oeiras, ou seja, suponhamos que Oeiras e Cascais chegam a acordo, mas a Amadora não chega. Ou seja, o carro tem que circular dentro do município da Amadora e a Amadora não está abrangida por esse acordo. Logo ali esbarra-se com o problema da tarifa. Portanto, nós achamos que o Governo devia ter aqui uma forma mais firme de implementar esta intermunicipalidade, que para nós é muito importante para podermos concorrer, no fundo, com o que realmente é feito pelas plataformas. Ainda no que diz respeito à questão das aplicações, ali o Sr. Deputado do Partido Socialista, já há uma aplicação que permite a escolha entre veículo TVDE ou descaracterizado e táxi. A lei, neste momento a que está em vigor, permite que as empresas de táxis também possam ter TVDEs. Só que, conforme já foi aqui dito, nós estamos num mercado que não é equilibrado. Basta-se ver a questão da formação. Enquanto nós temos que fazer 125 horas de formação e temos que pagar um exame, ou no IMT, tem que ser pago, pegando agora na questão que disse o Sr. Deputado do Chega, os TVDEs têm 50 horas de formação e não têm exame nenhum. O problema está exatamente aí. Por isso é que nem sequer sabem falar português. Mas é obrigatório. Mas nós sabemos como é que estas coisas funcionam. Infelizmente, nós sabemos como é que estas coisas funcionam. Eu não preciso dizer aqui, porque toda a gente já percebeu.
Portanto, nós estamos, lá está, mais uma vez somos um mercado muito regulado e depois temos ao nosso lado quem faz exatamente ou parecido o mesmo tipo de trabalho e que nos faz uma concorrência feroz. Porque uma das questões que nós nos debatemos neste momento com grande dificuldade, e não é só no setor do táxi, tem a ver com a falta de mão de obra. Todos nós sabemos que há muita falta de mão de obra. O setor do táxi também se está a debater com esse problema. E nós temos o nosso concorrente, se é que se pode chamar assim, consegue vir ao táxi buscar motoristas, porque o motorista de táxi pode operar com TVDE, o contrário já não se verifica. Portanto, é este tipo de regras que nós queremos acabar com elas. Nós não podemos estar amarrados, como disse ali o Sr. Deputado Bruno Dias, a uma determinada, a uma legislação altamente controlada e depois não podemos combatê-los. Exatamente. Porque nós queremos uma das questões que estava no documento era a questão da digitalização, que nós concordamos com ela. Nós já temos, o setor já tem, aliás, várias apps que permitem chamar táxis. Não temos, é o poder, infelizmente, o poder financeiro que tem uma Uber para fazer a sua devida divulgação. Porque se nós formos ver em termos de funcionamento, funcionam exatamente da mesma forma. A tecnologia é muito boa. Infelizmente não conseguimos divulgá-la. Quando o senhor há bocado falou, o senhor deputado falou na questão dos subsídios, é óbvio que isso foi falado, mas até agora ninguém nos ajudou em nada. Nós já propusemos, inclusivamente, a Antral já propôs criar uma app de âmbito nacional onde estivessem todos os táxis. Para isso, nós precisamos de uma ajuda financeira. Ainda até agora ninguém nos disse nada. Portanto, nós não temos esta situação. O que nós queremos é que realmente as regras sejam devidamente definidas. Estamos a favor da modernização do setor. Uma das questões que levantou ali o deputado Bruno Dias tem a ver com a questão da frota. A frota dos táxis está a ser modernizada. Se pedirem um relatório ao IMT das matrículas, dos anos das matrículas dos táxis, hão de reparar que os táxis estão-se a modernizar imenso. Agora, temos este problema que já foi levantado, tem a ver cuidado com a entrada em vigor da questão dos 10 anos, que não há carros para entrega. Nós já pedimos ao Governo que nós não queremos que a lei seja deitada para o caixote, passo o termo. Queremos que nos deem algum espaço de manobra. Neste momento, se nós quisermos comprar um carro, há marcas que têm 1 ano de prazo de entrega de viaturas. Eu não posso estar a comprar um carro agora e saber que só me vou entregar daqui a 1 ano. Isso, em termos até de comércio, em termos da gestão da frota, em termos da gestão financeira de uma frota, eu penso que não é razoável. Pedimos que realmente tentem prorrogar o prazo. Sabemos que penso que há uma proposta do PC, do Partido Comunista, para 1 ano. Nós pedimos 2, mas pronto, 1 ano já não era mau, para que realmente nós possamos, para que nós possamos, de alguma forma, equilibrar o mercado. Portanto, para resumir, e depois também se calhar o Dr. Abel Marques quer dizer alguma coisa, para resumir, a questão é esta: estamos a favor da modernização, queremos a modernização, agora queremos é que as regras do jogo sejam devidamente definidas e, conforme foi aqui dito, que não andemos a esconder o jogo, porque há coisas que estão lá que são complicadas, mas deixem-nos debater, deixem-nos falar, porque nós é que estamos no terreno. Quando foi da questão da legalização da lei da Uber, nós levantámos o problema, ninguém nos ouviu. O problema está aí. Nós dissemos, nós estamos no terreno, nós sabemos o que é que vai acontecer. Ninguém nos ouviu. O problema está aí. Exatamente, exatamente. Portanto, e o problema está aí. Pronto, quero só agradecer, vou dar a palavra aqui ao Dr. Abel Marques e agradecer mais uma vez em nome da Antral o facto de nos terem recebido e esperar que realmente nos voltem a ouvir com a urgência devida para que nós possamos apresentar os nossos problemas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Claro que se alguém lutou com esta ilegalidade nos anos 14 a 18 foi a Antral. A Antral recorreu aos tribunais portugueses, como devia ser, venceu em todas as instâncias, até à última instância, e, como se costuma dizer nos anais do direito, colou as sentenças na parede. Porque não houve nenhuma autoridade portuguesa que lograsse fazer cumprir essa decisão. O que lá vai, a lei saiu, e talvez o Sr. Deputado Bruno Dias diz que, enfim, se legalizou o crime. Não, institucionalizou-se o regime, é um concorrente, a concorrência é salutar, é bem-vinda, há mais um concorrente, não há nada. Agora, esse concorrente tem ou não tem as mesmas armas que tem o setor de táxi?
como é que tem as mesmas armas se transportar um passageiro de um ponto A para um ponto B, mediante remuneração, com um veículo, é igual quando um faz o preço que quer, faz transporte em todo o país sem qualquer limitação ou auxilia e tem os carros que quer. No site do IMT há cerca de 12 mil empresas registadas. Se cada uma tiver um táxi, um TVDE, são 12 mil carros. Se cada uma tiver mais, porque há empresas que têm 30 carros, quantos TVDEs é que não andam a circular? Isto é concorrência com as mesmas armas. O transporte em táxi forma os motoristas com 125 horas. O TVDE forma-os com 50 horas. Mas depois, os motoristas do táxi, por força da lei, podem ir conduzir o TVDE. E o contrário não é possível. Isto é concorrência leal? Não é concorrência leal, dir-me-ão. Mas há vantagens de um lado e do outro. Digam quais são as vantagens do táxi e quais são as vantagens do TVDE. Qual é a vantagem do táxi? É ter isenção de IUC. O Estado não paga, não isenta. Há um problema do IUC há vários e vários anos que os táxis são obrigados a pagar o IUC. Ter apoios. Olhe, vejam o despacho 4727B de 2022, de 21 de abril, em que o IMT deu apoios ao TVDE. Então dão-se apoios a empresas privadas? Isto não é auxílios do Estado? Ninguém questiona isto. Onde é que estão os apoios para o táxi? Portanto, é este conjunto de coisas que ainda descaracterizam mais o equilíbrio e a concorrência não é leal. Ponto. A Sra. Deputada do PST disse-nos que, na realidade, há aqui aspectos que neste momento estão a ser trabalhados. Mas a preocupação é, isto está a ser neste momento trabalhado ao nível de uma autorização legislativa. O projeto está acoplado. O projeto está acoplado, não vai ser discutido o projeto. O projeto entra aqui a coberto de uma autorização legislativa como se fosse uma coisa quase construída pelo setor do táxi. Isto não faz, eu nunca vi uma coisa destas, não faz sentido. Eu tenho algum receio que isto vá ser assim. Aprova-se a autorização legislativa com o fato lá feito. Nunca vi, mas fiquei assustado agora, porque também é essa a percepção que o Sr. Deputado um dia se transmite. Portanto, é assim. E há, efetivamente, aqui que, quanto ao mercado relevante, há que restabelecer o equilíbrio. E nós estamos a ser lançados, o setor está a ser lançado às feras, porque o projeto de modernização tem 3 eixos: descarbonização, digitalização e depois a promoção, a publicidade. O setor necessitaria de um apoio para uma plataforma nacional. Aliás, que podia conjugar táxis e outros veículos, desde que fosse, obviamente, uma coisa equilibrada a nível nacional. Nunca foi visto com bons olhos. Antes de haver, só uma última palavra, antes de haver plataformas digitais Uber, já havia uma plataforma digital dos táxis. Já havia, estava em funcionamento. Não tinha as condições de operacionalidade que tinha a Uber. Pronto. Mas também, obviamente, podia ter funcionado se houvesse uma certa proteção da legalidade. Se tivessem dito, estes senhores estão ilegais, aguentam. Tem que funcionar esta primeira e, quando houver a lei, entram. Mas não, eles andaram 4 anos a fazer pela vida contra a lei e depois mantiveram na lei toda uma série de condições mais favoráveis que não geram qualquer concorrência leal. E, portanto, estamos a partir, o tal mercado relevante, estamos a construir um projeto de modernização do setor com base em pressupostos desleais, de concorrência desleal. Digam-me se isto é perfeitamente normal de um país livre e democrático e aberto e económico. Qual é a rentabilidade de um setor que está minimizado à partida? Não pode. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Damos por concluída esta audiência. Queria, naturalmente, agradecer mais uma vez à Antral os contributos que nos trouxeram. Com certeza que serão úteis e tidos em conta no processo legislativo que aqui estivemos a abordar. E, naturalmente, também dizer-lhes que são sempre bem-vindos. É frequente a presença da Antral nesta 6ª Comissão e serão sempre bem-vindos e bem acolhidos pelos contributos que nos trazem. Senhoras e senhores deputados, estamos por concluída a nossa audiência. Temos plenário já de seguida. Muito obrigado e até já.